E a gente fala aqui no Brasil que o Ancelotti, que ganha 6 milhões, que vai ganhar 300 milhões até 2030, ele não teve tempo para trabalhar em um ano. Então é uma mentira o que aconteceu com o futebol brasileiro, e Marrocos pode surpreender. Eu acredito que a França vença. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados no momento. Fica até o final para entender todos os detalhes, deixe a sua opinião nos comentários. Trabalhar em um ano. Então é uma mentira o que aconteceu com o futebol brasileiro, e Marrocos pode surpreender. Eu acredito que a França vença. A minha esperança sempre da chegada do Ancelotti, a minha sempre foi o Ancelotti vindo, porque eu achava que ele era maior que o Neymar. E aí ele se mostrou tão pequeno que ele foi obrigado a convocar o Neymar, e a gente perdeu a Copa do Mundo por causa disso. E outras coisas que vai sair, e que a gente sabe que vai sair, é esposa, mulherada, é festa, é dar com pau, sabe? É um absurdo o que aconteceu com a seleção. Vê se tem esse comportamento em relação à comissão técnica da França. Vê se tem algum filho de alguém que comanda. É assim, ó, eu sempre achei que a gente tinha que trazer um treinador europeu, porque a maioria dos jogadores que jogam na seleção jogam na Europa. Eu sempre achei isso. Cara, eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que ter treinador europeu, porque a maioria dos jogadores jogam na Europa, então ele vai ter um entendimento dos jogadores que jogam na Europa. Aí vem a mentira, né? Aí vem a ser vergonhice, aí vem... primeiro que a maioria dos jogadores, eu não sei se vocês pensam assim, o Capriotti, a Sônia, o Cláudio, você, Thaís, qual é o protagonista do futebol brasileiro que joga na Europa? A gente só tem um e não é protagonista. O protagonista é o Mbappé no Real Madrid, verdade. O segundo é o Vinícius Júnior. E que pipocou na hora de bater o pênalti, na hora que tem que bater. Porque quando teve que bater Paraguai contra a França, quem bateu? Mbappé. Quem bateu na Argentina mesmo perdendo? Messi. Quem bateu na Inglaterra? Harry Kane. Quem bate em Marrocos? Hakimi. Sabe? Quem bate na Noruega? Haaland. Sabe? Então eu acho que a safra, essa geração nossa é muito fraca. É uma geração fraca, que a gente não ganhou Copa América, a gente ganhou uma medalha olímpica no Brasil contra o terceiro time da Alemanha, e a gente quase perdeu. É que quando você ganha, você esquece, porque eu estava lá. A Rádio Bandeirantes estava lá, a TV Bandeirantes estava lá. A gente quase perdeu para a Alemanha, que é a terceira seleção da Alemanha. A gente quase perdeu. Foi quando o Neymar arrebentou, jogou muito. Eu acho que essa geração é uma geração fraquíssima, e que a gente tem que entender que a gente tem que ter uma nova safra. Qual que é a nova safra para mim? Hendrick, Ryan, Luiz Henrique, Gabriel Magalhães. Eu acho que a gente pode ter, para a próxima Copa do Mundo, uma safra diferente, melhor que essa. E os europeus estão muito na nossa frente. Por isso, se você vê o jogo, por exemplo, da Bélgica, que era uma equipe mais velha, já tem renovação. Da Croácia, de Marrocos. Então, a gente teve uma geração perdedora de jogadores medíocres, jogadores que não tiveram coragem de voltar para o seu país, e aonde só um veio. Então, uma geração sem cunho de mostrar que a gente pode, né, fazer algo mais. E quando termina o jogo, jogadores que nem na concentração foram para buscar as suas chuteiras e foram embora direto para a festa. Então essa é a diferença de tudo isso. O Brasil parece estar, nós estamos com uma garantia nessa dança das cadeiras, que é o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti não me representa mais nenhuma garantia. Depois do trabalho que ele não fez, das atitudes, desse epílogo da ida para Toronto, em vez de dar satisfação ao público brasileiro aqui no país, né, na volta, como comandante que deveria ter uma outra atitude,
Mas a minha maior decepção com ele é com o técnico de campo. Ele foi incapaz de ser um bom técnico de campo. Nesse Mundial todo, nesse ciclo todo, em termos de ideias e sistemas. Agora tem uma discussão sobre DNA, identidade importante, que está por trás também de todas as outras seleções. Portugal está discutindo isso para 2030, por exemplo. A Espanha tem a sua, a França tem a sua, a Argentina tem a sua. E o Brasil não tem e não ganhou com a chegada do Ancelotti. Eu acho que a discussão é pertinente. Eu não acho que ele deva sair agora, mas acho que ele deva ser enquadrado. Enquadrado, digo, temos que rediscutir o comando dele. Mas com quem? Essa é a questão, entendeu? Cobrando esse DNA ofensivo, mas todo mundo aplaudiu a grife do Ancelotti quando ele foi convocado, né? Talvez não a renovação quando ele foi chamado, talvez não a renovação já a longo prazo, mas só que tava todo mundo achando legal que o Brasil abdicasse talvez do seu DNA e agora tá todo mundo querendo que ele saia, né? Então eu era a favor então dessa cabeça, nesse perfil de manter o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é esse treinador então que todo mundo quer e todo mundo fritou o Fernando Diniz. Já que não tem o Jorge Jesus, chama o Diniz de volta então. Aí é loucura. É que o Brasil teve uma mudança. Quando ele chega e na primeira entrevista ele diz que ele não poderia fugir, né, da história brasileira, eles escalam o time com 4 atacantes. Isso aí foi claro. Só que depois ele viu que não dava pra jogar com 4 atacantes. Porque ele escalou os meio-campistas errados, depois o Casemiro que não marca nem consulta mais. Quando tu tem teus 2 homens de meio, o primeiro e o segundo, onde um não tem condição física, tu não pode jogar com 4 atacantes. E aí a pergunta até que eu fiz, né, pra ele antes do jogo contra a Noruega. Quem vai fazer recomposição defensiva com o Martinelli em campo, né? Ele deu uma enrolada, falou do Danilo Santos e deixou o Danilo no banco. E o time sofreu quando ele tirou o Endrick do meio e botou na ponta e jogou o Neymar pra falso 9, certo? Sem o Bruno Guimarães. Sem o Bruno Guimarães. E aí ninguém vai pifar a bola. Ele matou a marcação do lado direito, que ele tirou o Ryan. E eram 3. A Noruega simplesmente avançou com 3 contra 1 no lado esquerdo. E o gol saiu por ali. O problema não é você jogar. Claro, isso aí, viu? Pra quem tava vendo o jogo, como nós falamos. O problema não é você jogar 4-2-4. O problema. Exato. O problema é você colocar 4 atacantes bons e você não ter reforço no meio campo. Sim. E você não ter 2 bons laterais pra ajudarem também numa cobertura que já estão mais pesados. Mas ele não deu oportunidade para que os jogadores, ele e nós e a torcida, pudéssemos ver em campo uma dupla com 2 meio-campistas, Bruno Guimarães e o Danilo do Botafogo. Ele não deu essa oportunidade pra gente. Eu duvido que o Danilo e o Bruno não teriam feito coisas melhores do que a dupla Casemiro e Bruno, ou até o trio Casemiro, Paquetá. Nossa, nós não falamos do Paquetá até agora. O Paquetá fez uma copinha, olha, pequenininha. Destaque de West tem até flamenguista amigo nosso, Denis. Tem até amigo nosso flamenguista que já não tá defendendo o Paquetá. O Paquetá fez uma bolinha, parecia uma bolinha de gude. Isso que o KF falou, campeão em 98 pela França, ele disse assim, é isso aí, pessoal. Deixe a sua opinião nos comentários, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima.